Olá, graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui mais uma sequência de vídeos para você, tá? Eu espero que esse vídeo esteja esclarecendo muitas coisas, tá bom? E vou lembrar-lhes a todos que aqui não tem nenhum teólogo, tá bom? Aqui não tem nenhum teólogo. Eu sou apenas um homem que cansou de fazer perguntas dentro da religião a qual eu servia e decidi tomar vergonha na cara e estudar a Bíblia, tá bom? E é o que eu estou fazendo. Depois de longos anos estudando a Bíblia, né? Eu decidi então tirar a dúvida de algumas pessoas, tá bom? E é importante que você não quebre essa corrente, que você permita que esses vídeos possam alcançar mais vidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros também, tá legal? Então, show de bola! Vamos lá, eu quero que você acompanhe no livro de Romanos. Vou ler aqui um texto para você e esse texto servirá de base para o que a gente vai conversar hoje, tá ok? Beleza, deixa eu pegar aqui minha visão além do alcance. Deixa eu colocar aqui, ok? Show! Romanos capítulo 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler aqui o 3 também. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, ou seja, sem exagero, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ok? Então, queridos, é importante que a gente... Então, o que o apóstolo Paulo está querendo desenvolver com a igreja romana naquele momento, que nos serve para a gente de lição, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você entendesse, né, que quando os apóstolos, não só o apóstolo Paulo, mas todos os apóstolos naquele momento, eles usavam as escrituras, as antigas leis e os profetas para a revelação de Cristo, tá bom? Como base para que eles pudessem revelar Cristo, o que realmente aconteceu, o que realmente Jesus Cristo significou, tá bom? Então é importante que você saiba disso, tá? Agora, interessante que o texto pede aqui para que a gente apresente os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, vamos desmiuçar aqui a palavra culto, né? Culto, no mais simples do seu significado, significa uma homenagem prestada a uma divindade ou um conjunto de atitudes em um ritual para homenagear ou honrar uma divindade, tá bom? E no caso racional, né? O que seria algo racional, né? Isso ali é dentro das nossas faculdades mental, a nossa capacidade de pensar pela razão, na lógica, ou seja, fazer um culto racional, prestar um culto racional, prestar um culto com lógica, prestar um culto na razão, sem perder, como é que eu posso dizer, a sanidade, ou seja, sem começar a falar coisas absurdas, né? Pessoas, digamos assim, fazer um culto sem coisas absurdas. Mente, tá ok? Usando a nossa mente. É importante também explicar para todos aí que a palavra arrependimento na Bíblia, né, no grego, a palavra vem de metanoia. Metanoia, que vindo para latino, que vindo para a nossa língua, né, para o latim, chegando em português chega arrependimento, mas no latim que significa que é a mudança de mente, transformação de mente. E olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 2. Olha que interessante. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aonde eu quero chegar, queridos? Aonde o apóstolo Paulo quer chegar? Bom, o arrependimento é mudança de mente, mudança de sentimento. Isso é o arrependimento. Não adianta você mudar as suas vestes, mudar externamente quando a sua mente não mudou. Não tem lógica, não vai ter efeito. Na verdade, você será uma figura de certa forma enganosa. As pessoas vão ver por fora, mas está todo ruim por dentro, pela mente. Então é importante que a mente do ser humano seja transformada. Se a sua mente não for transformada, as suas atitudes também não serão transformadas. Entendeu? Por isso que o arrependimento trabalha na mente. Uma pessoa que se arrependeu de roubar, ou de matar, ou de adulterar, ela tem que ser transformada na mente. Se a mente dela não for renovada, as suas atitudes serão as mesmas. As suas atitudes serão as mesmas. Então é necessário que você transforme o seu pensamento. Tá ok? Ou seja, aquele que matava, ele não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Por quê? Porque a sua mente foi transformada. Tá bom? Então o evangelho, na verdade, toda a ideia de salvação, ela tem que passar pela transformação da mente do indivíduo. Se a sua mente não mudar, o evangelho é em vão para você. Tá ok? É por isso que tudo que nós conquistamos mediante ao sacrifício de Jesus Cristo foi pela fé. Tá bom? Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Tá ok? Então, eu quero que você comece a raciocinar. O que você vê em algumas religiões, você vê um culto sem raciocínio. Você vê um culto levado, uma cerimônia levada sobre diversas fábulas, diversas lendas. As pessoas perderam de fato as suas faculdades mentais. A gente vê coisas absurdas. A gente vê pessoas falar coisas absurdas. E Deus não quer isso. Tá bom? E como é que essas pessoas vão conseguir achar ou entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se os vossos raciocínios estão completamente embaraçados? Você precisa entender que o religioso, a pessoa religiosa, ela não tem a mente transformada. Ela tem a sua mente, como é que fala? Tem um ditado que eu não estou lembrando agora, que diz que tem uma diferença entre se converter e ser convencido, né? Então eles têm a mente convencida, mas não tem a mente transformada, não tem a mente arrependida de fato. Quem se arrepende, querido, mudou a mente, não faz mais. Não faz mais. Vai sempre lutar para que não aconteça novamente, porque a sua mente está renovada. Tá entendendo? A graça, ela faz isso com o ser humano. Ela transforma nossas mentes. Uma vez nossas mentes transformadas, todo o nosso corpo será luz. Todo o nosso corpo é luz. Não adianta, vou falar novamente, não adianta. Tem pessoas mudando só de aparência. Não é mudança. Essa mudança, ela é uma mudança perigosa. Porque a qualquer momento essa pessoa vai explodir. Você já ouviu falar de alguém? Mas a pessoa estava firme na igreja, pregava, orava, jejuava, subia monte, não faltava um culto. E de repente hoje se desviou e, nossa, está fazendo barbaridade, você não reconhece mais, está fazendo coisas absurdas. Por quê? Essas pessoas não tiveram suas mentes renovadas por Deus, não tiveram renovação na sua mente pela graça. Essas pessoas tiveram apenas as informações e conseguiram ser convencidos de que aquilo não era bom, não podia ser feito, né? O que a graça nos traz, querido, é a seguinte: ela muda a ideia de não poder fazer para você precisa fazer. É necessário? Isso realmente é necessário que você faça? Tá entendendo a diferença? Quando a pessoa fala você não pode fazer,
Parece que aguça na gente um desejo desesperado de justamente fazer aquilo. Mas quando alguém fala, você não tem necessidade de você fazer isso. Você não precisa disso. Aí é diferente. Peraí, você começa a pensar, realmente, eu não preciso disso. Isso não vai ser legal para mim. Então a sua mente foi transformada. Entendeu? Essa é a diferença. Né? O religioso, querido, é importante que você saiba. Olha só, alguns pontos negativos que você pode identificar um religioso. O religioso, ele é preconceituoso. O religioso é invasivo. O religioso, ele é hipócrita. Muito hipócrita. Nossa, é muito hipócrita. O religioso, ele é soberbo. Ele é soberbo, né? Ele não tem humildade. Ele não tem humildade. E principalmente, o seu amor ao próximo é mínimo. É mínimo. Então, gente, é fácil de entender quando a pessoa está no caminho certo, quando a pessoa não está. Você entendeu? A graça de Jesus, eu não estou chamando você aqui para uma nova religião, porque a graça de Jesus, ela sempre existiu, só que ela estava trancada pelas cadeias religiosas. Os religiosos não conseguiram entender a graça. Eles acreditam até hoje, muitos acreditam até hoje, que se você não mudar de atitude primeiro, você não é digno de salvação. Você não será salvo. Quando a graça me explica, a graça me diz na Bíblia que não precisou que eu mudasse as minhas atitudes para que eu pudesse me considerar salvo. Porque a Bíblia me diz que é pela fé. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda para crer que Jesus me salvou, então eu recebo que Jesus me salvou de forma gratuita, de forma um presente que eu não merecia, de forma imerecido. Você está entendendo? Você não merece, mas Ele fez. Você entendeu? Ele não precisa nem que você tenha essa consciência agora. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Está entendendo? Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que você, querido, para que você hoje pudesse dizer: eu sou salvo. Acabou o abismo que dividia entre o homem e Deus. Enquanto a religião, toda religião do mundo, ela é algo inventado pelo homem, frustrado na tentativa de religar o homem a Deus. Desde a queda de Adão que existe religião. Mas Jesus veio e quebrou tudo. Jesus foi a ponte que uniu nesse abismo que separava a tua ligação com Deus. Jesus foi a ponte. Hoje você tem acesso pelo vivo e novo caminho chamado Jesus. E é interessante que essa graça que nos justifica, que não exige de nós esforço algum a não ser a nossa fé, porque nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, mas isso é um dom de Deus para que ninguém se glorie, para que ninguém possa falar assim: eu sou salvo porque eu sou santo, eu sou salvo porque eu consegui ser santo, porque eu consegui ser melhor do que o outro pelos meus esforços. Não, Ele derramou a sua graça para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você tem essa fé, as exigências são essas, gente. Todos os textos da Bíblia que você for ler, você vai ver fé. Você vai ver fé. Tem fé para que te salva, né? Jesus, eu quero ser curado. Você quer que eu te cure? Você tem fé em mim para que eu te cure? E Ele faz a cura. Ele faz acontecer. Entendeu? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo não é possível ao que ora. Tudo é possível ao que crer. Então é pela fé. Nós estamos em um período chamado tempo da graça, querido. A graça, ela veio para todos aqueles que nele crê, sem exceção, porque Deus não faz exceção de pessoas. Veja bem, não existe, Deus não escolheu A ou B, Deus escolheu todos. Quando a Bíblia, quando a palavra, quando a pronúncia é mundo, englobou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Graça. A religião é que coloca empecilhos. A religião é que coloca o peso
a bola da religião. Tem pessoas que estão curvadas, tem religiões que as pessoas estão curvadas, de tão pesado que é a religião. Eu não estou aqui te oferecendo uma nova religião, e nem estou te oferecendo um evangelho que não existia. Estou te oferecendo justamente o evangelho que já existia, mas que estava preso dentro da religiosidade. Hoje você pode ver abertamente, você pode ouvir abertamente. Querido, foi me perguntado outro dia, né, se a graça salvaria, se a graça salvaria o estuprador, se a graça salvaria o marginal, e ainda chegar a igualar até mesmo os homossexuais, né? Será que a graça pode salvar os homossexuais? Não, a graça está aí e já salvou, só que eles não sabem e nem buscam saber. Entendeu? O que está em questão aqui, querido, não é o que já foi feito. O que está em questão aqui é ser revelado para que você possa acreditar que você é herdeiro desse testamento. Tá entendendo? Você é herdeiro desse testamento, né? O que você diria para alguém que tem uma grande fortuna a receber, mas não procura saber sobre ela? Você chamaria até de burro, não é isso? Então tem pessoas, gente, morrendo, saindo dessa terra, sem descobrir que eles são os verdadeiros herdeiros desse testamento, querido. A graça veio abranger a todos aqueles que podem crer nela. Se você acreditar na graça de Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está salvo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia, nós fomos salvos por essa graça maravilhosa. E tem pessoas que estão impondo coisas. Se você não mudar, se você... outra coisa para que vocês também não possam imaginar assim. Não, o cara está falando que eu não preciso mudar e por isso, mesmo se eu continuar a praticar as minhas práticas, eu vou ser salvo se eu acreditar. Deixa eu explicar para você. As pessoas, elas cometem erros porque elas foram ensinadas errado. Quando você aprende o que é certo, a graça ela te dá o acesso a entender o que é certo. Você muda suas práticas. É natural. Nós não mudamos as nossas práticas para ser salvo. Nós somos salvos e por isso mudamos. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Eu não mudo as minhas atitudes para poder alcançar alguma coisa de Deus. Por eu ter alcançado, por isso eu acho que a única forma de eu ofertá-lo é mudar. A forma de eu agradecer a Ele por um presente tão maravilhoso é mudar as minhas atitudes. Você está entendendo? É ter umas atitudes melhores, porque eu sou grato a Ele. Você já fez o bem para alguém e alguém, ao invés de te retribuir com outro bem, te retribuiu de uma forma que te decepcionou? Você sentiu, né? Foi ruim, né? Doeu. Exatamente. Agora você imagine, Deus fez todo um bem para você, você conseguiu ter o raciocínio, ou seja, a sua mudança de mente aconteceu, você se arrependeu disso, né? Conseguiu acreditar na graça, creu na graça, conseguiu encontrar esse novo e vivo caminho, e sabendo de tamanha graça que Ele fez por você, e você continua as suas práticas errôneas. É muita ingratidão. Aquela dor que você sentiu por ter ajudado alguém, que alguém errou contigo, Deus sente isso todos os dias com seus filhos, porque Ele acredita que a qualquer momento essa graça vai chegar na sua vida ou na vida desse filho, e Ele vai mudar a sua mente, vai transformar a vossa mente e vai aprender a dar um culto racional a Ele, sabe? E então Ele vai ser grato e vai ser transformado pela graça. A graça te transforma, querido, se você permitir. Não importa, como eu já falei, não interessa a sua razão social, a sua classe social, a sua cor, a cor da sua pele, de qual tribo você é, de qual nação você é, qual é as suas opções na vida, seja ela sentimental, seja ela no trabalho, quais são as suas escolhas, não importa para Ele, tá? Ele quer simplesmente que você acredite nessa graça, para que essa graça possa te transformar. Entendeu? É importante isso. Você não pode sair dessa vida sem receber essa graça, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tá entendendo?
Então, ok. Eu quero ler um outro texto para você aqui. Aqui está falando sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você já se perguntou qual é a vontade de Deus? Você sabe então qual é a vontade de Deus? Então eu vou te explicar. Vamos lá em 1 Timóteo, vou te anunciar qual é a vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, eu quero ler para você aqui no versículo 3. Vamos ler do 3 ao 6. Deixa eu ler para você aqui. Vamos lá. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Olha a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então guarde isso, querido. Guarde isso. Ele reconciliou. Qual é a vontade de Deus? Não vou nem falar da reconciliação, porque eu quero falar de cara. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Quando ele fala homem aqui, ele está querendo dizer todos os seres humanos, porque o homem foi a matriz. Depois do homem formou a mulher e dos dois juntos o formaram os habitantes da terra. Então ele sempre vai se referir à matriz, né? A matriz, mas ele quer dizer a humanidade. A vontade de Deus é que toda a humanidade se salve e chegue ao seu pleno conhecimento. Tá ok? E que conhecimento é esse? De que Jesus, homem, né, restabeleceu essa conciliação com Deus. Ele reconciliou o homem com Deus. Tá bom? Então guarde isso, querido. Não fique preocupado com A ou B, não. Você só precisa ter esse entendimento, ter fé para ser salvo, tá bom? Preste atenção no que o teu coração está dizendo. Se as palavras que você está ouvindo nesses vídeos, você sentir que não pertence a você, que não tá ardendo o teu coração, não está sentindo uma vontade de ler mais a Bíblia, de entender ainda mais. Como eu falei, eu não sou um teólogo, nem tampouco sou um seminarista. Eu sou apenas alguém que, de tanto apanhar das religiões, de tanto apanhar da minha religião, melhor dizendo assim, né? De tanto apanhar da minha religião, eu tomei vergonha na cara e comecei a ler a Bíblia. E eu já venho lendo a Bíblia há mais ou menos uns 20 anos. Nunca busquei ser um teólogo, um cara que pudesse palavras difíceis, essas coisas. Não, é porque o apóstolo Paulo disse que tinha medo, falou para a igreja de Coríntios que tinha medo que eles fugissem da simplicidade que é o Evangelho. O Evangelho é simples, né? E nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, né? Nós lemos ali abaixo que ele fala que seria importante que a gente tivesse conhecimento de Deus, mas um conhecimento de Deus de forma equilibrada, que não fosse nada exagerado. E é isso, tá bom? Sabe qual é a simplicidade do Evangelho? Vou falar novamente que eu amo esse texto. Deus amou o mundo. Vou falar melhor, Deus amou você. Deus amou você, traficante, você que está preso agora, você que está na cadeia. Deus amou você. Deus amou você que está na esquina, que tem que ir todas as noites para as esquinas de hotéis para ganhar o seu pão, vendendo o seu corpo. Deus amou você. Deus amou você, homem, mulher, trans, gay, hétero. Deus amou vocês de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um homem que eu admiro, né? Acho que todo mundo tem uma pessoa que ele admira, né? Tem um mestre, um guia que ele admira, né? E eu aprendi a admirar muito essas duas pessoas, né? E esse homem de Deus estava falando uma coisa interessante, né? Ele estava explicando que quando Adão caiu, ele perdeu a sua característica de filho de Deus e se tornou criatura. E passou a habitar nessa terra de forma como uma criatura, como um filho que perdeu o trono, né?
começou a viver de acordo à servidão desse mundo, né? E Jesus, como foi um homem que caiu, Jesus veio na qualidade de homem, porque somente um homem poderia consertar isso. E Jesus veio, por isso que muitas vezes ele falava, eu sou o filho do homem, né? Então assim, quando ele fala isso, ele está querendo dizer que ele em homem, ele não veio como Deus, ele veio como filho, para nos ensinarmos a ser filhos de novo, entendeu? E ele reconciliou consigo mesmo o mundo todo. Você está entendendo o que é isso? Então, aquela queda que transformou o homem em criatura, o Senhor Jesus morreu na cruz para pagar toda a dívida. Ele perdoou todos os nossos pecados. Olha só, ele não perdoa, ele perdoou todos os pecados do passado, do presente e do futuro que cada ser humano comete, ou cometeu ou vai cometer. Ele perdoou. Você está entendendo isso? É muito sério isso, entendeu? Você precisa ter a mente renovada para entender isso, entendeu? Então ele perdoou tudo isso, para que você hoje pudesse ter essa graça maravilhosa na tua vida e te devolver o trono, te devolver o direito de ser feito filho de Deus novamente. Você está entendendo? É importante isso, reconciliação. Ele reconciliou, né? Reconciliou, né? Toda vez que você vê essa pronúncia, que tem o ré, né? Reconciliou. Ele significa o quê? Que uma vez era conciliado e por algum motivo se separou e agora Jesus veio e reconciliou. Você está entendendo? Então, querido, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, que Deus abra o seu entendimento e o teu coração para que você não parta desse mundo sem ter o conhecimento dessa graça, tá bom? E eu também não estou pedindo para que você saia da sua igreja ou que você deixe de buscar, não, busque uma igreja que pronuncia que Jesus Cristo é o Senhor, que não pregue tanto no Velho Testamento, ensinando conteúdos que pertencia a Israel para a igreja atual. A igreja não tem nada a ver com Israel. Tem igrejas que têm aí, essas igrejas instituições, tem aí a bandeira do seu estado, a bandeira do seu país, a bandeira do seu estado e a bandeira de Israel. Gente, tem pessoas fazendo, tem igrejas prestando festas da colheita, festa do tabernáculo. Meu Deus do céu, é uma bagunça. Lembra do culto racional? Perderam o raciocínio, perderam a direção. Mas procure uma igreja que realmente pregue o nome do Senhor Jesus como Salvador, tá ok? Que pregue o Evangelho da Graça e que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Então, graça e paz, até a próxima.